vamos ver o ponto 5 da modificação da competência. Vamos ver a definição de modificação da competência, quais são as formas, né, de modificação voluntárias e legais, e depois vamos falar especificamente sobre as causas voluntárias e as causas legais de modificação da competência. As causas legais, nesse caso, que são a conexão e a continência. Então, começando com o tópico 1, a definição de modificação da competência. Modificação da competência significa derrogar as regras de competência no caso concreto. Ou seja, nós temos, né, as regras de competência estabelecidas tanto em razão da matéria como a competência territorial. No caso, a competência territorial, que é considerada relativa, pode ser modificada, ou seja, no caso concreto, pode ser que aquela regra de competência estabelecida para uma ação deixe de ser observada. Então, o nosso trabalho hoje aqui, nesse momento, é exatamente analisar quais são essas causas que fazem com que, num caso concreto, deixe de ser observada a regra de competência prevista para um determinado tipo de ação. E aí nós temos que fazer a primeira observação importante, que é a seguinte: competência absoluta é inderrogável, né? Isso está previsto no artigo 62 do Código de Processo Civil. Então, a competência em razão da matéria, a competência funcional, são inderrogáveis. Quando se fala de modificação da competência, é modificação da competência relativa. Então, nós estamos falando, nesse caso, da competência basicamente territorial, que normalmente tem caráter relativo. Normalmente porque nós sabemos que no caso dos imóveis, das ações reais imobiliárias, apesar de se tratar de um caso de competência territorial, a competência é considerada absoluta, excepcionalmente é considerada absoluta. Então, nesse caso também não poderia haver, né, prorrogação da competência ou modificação da competência. De forma que, desenvolvendo um pouco mais essa questão, não pode haver foro de eleição em regra de competência absoluta. Foro de eleição é aquele em que as partes de um contrato estabelecem uma cláusula prevendo um foro para eventuais ações originárias daquele contrato. Quando se trata de competência absoluta, isso não pode ser objeto de foro de eleição ou contratual. A mesma coisa em relação à conexão, né? Normalmente nós aplicamos conexão entre processos para que eles sejam julgados simultaneamente pelo mesmo juiz. Isso só pode acontecer no caso de conexão entre ações da mesma competência material. Quando se trata de ações de competência material diferente, ou seja, em que a competência é absoluta para cada ação, elas são inderrogáveis e também não podem ser modificadas, né? Quando isso acontece, portanto, quando há uma situação de conexão entre duas ações sujeitas a competências materiais diferentes, nós vamos ver que a solução processual é a suspensão do processo, né, de um dos processos, porque existiria, no caso, a prejudicialidade, que é um tópico que nós vamos estudar mais à frente quando estudarmos a suspensão do processo, né? Então, quando eu tenho conexão, resumindo, tenho conexão entre duas ações de mesma competência material, quer dizer, duas ações da competência da Justiça Estadual ou duas ações da competência da Justiça Federal, eu posso reunir essas ações para que elas sejam julgadas por um mesmo juiz. Agora, se são ações de competências diferentes, uma é federal, outra é estadual ou é do trabalho, né, eventualmente.
elas não podem ser reunidas por conexão, justamente porque não se pode prorrogar e nem modificar competência considerada absoluta. Portanto, né, nós temos que firmar como premissa inicial que só se pode falar em modificação da competência quando se trata de competência relativa, né? Portanto, competência territorial nos casos em que a competência é considerada relativa, porque existe um ou outro caso, principalmente no caso das ações reais imobiliárias, em que a competência pela situação da coisa, né? Competência do foro pela situação da coisa é absoluta. Mas, em regra, a competência territorial é relativa e pode ser modificada. Então, é a elas que nós aplicamos essas regras de modificação da competência. Passando, então, ao tópico 2. Tá? Vamos ver, inicialmente, qual a classificação das causas de modificação da competência. Elas são classificadas em causas voluntárias de modificação, ou seja, aquelas que dependem da vontade das partes interessadas, e causas legais de modificação, ou seja, aquelas que são impostas pela lei. Não é a vontade das partes que determina a modificação da competência, nesse caso, mas sim uma imposição legal, uma causa legal de modificação da competência, que são a conexão e a continência. Mas, passando, evoluindo para o tópico 3, causas voluntárias de modificação da competência, aquelas que dependem da vontade das partes para ocorrer. Então, nós temos aí uma causa voluntária expressa, a outra é causa voluntária tácita. No caso, o foro de eleição ou contratual, previsto no artigo 63 do Código de Processo Civil, é uma causa voluntária expressa, porque as partes colocam, né, expressamente num contrato uma cláusula prevendo que, em havendo alguma ação decorrente daquele contrato, fica eleito o foro X para se propor tal ação ou tais ações. Então é o foro de eleição ou contratual, uma coisa muito comum, muito usual, né? Muitos contratos prevêem o foro de eleição ou contratual. Então essa é uma causa voluntária expressa, porque as partes dizem expressamente que querem adotar aquele foro para eventuais ações que sejam decorrentes do contrato que fizeram. Agora, nós temos uma outra causa voluntária que é tácita. Por que tácita? Porque ela não decorre de palavras expressas, mas decorre da conduta das partes. Quer dizer, as partes não dizem expressamente, mas se conduzem de forma a dar o entendimento de que elas quiseram modificar a competência prevista para aquela ação. Isso ocorre quando o autor propõe uma ação, né? O autor da ação a propõe no foro que não seria competente, não seria territorialmente o foro competente, e o réu, quando contesta a ação, não faz nenhuma impugnação a essa questão do foro competente, não aponta que o foro é incompetente. Então, tacitamente, eles acabam entrando em acordo para adotar um foro diverso daquele que estava previsto de forma geral na norma processual, normalmente no Código de Processo Civil. Portanto, quando o autor propõe a ação num foro que a princípio não seria competente, né, para ela, e o réu na contestação não faz nenhuma impugnação quanto a isso, nós temos uma prorrogação tácita da competência, né, e é uma causa voluntária da modificação da competência. Vamos evoluir mais um pouquinho e vamos para o tópico 4, causas legais de modificação da competência. Né? As causas legais de modificação da competência
são a conexão e a continência, né? O que ocorre nesse caso? Para acontecer as causas legais de modificação, conexão ou continência, existe uma premissa básica que é a existência de duas ou mais ações em andamento, né? E entre essas duas ou mais ações existem pontos de contato que recomendam, ou até mais que recomendam, impõem que essas ações sejam julgadas por um mesmo juiz, sejam reunidas para serem julgadas por um mesmo juiz. Então, o que ocorre? Uma ação já tinha sido proposta num juízo, outra ação foi proposta num juízo diverso, e no decorrer, né, dessas duas ações, é verificado por um juiz ou pelo outro, ou mesmo pelas partes, que essas ações têm a mesma causa de pedir ou têm o mesmo pedido, o que pode gerar conflito de decisões entre os juízes que vão entre as sentenças que julgarão essas ações. Então, qual a solução racional para isso que é adotada pelo Código, né? Nesse caso, o Código diz que as ações não podem ficar separadas, elas têm que ser reunidas num juízo só, né? No juízo que é considerado prevento, e daqui a pouco falaremos sobre isso, para que esse juízo prevento julgue as duas ou mais ações entre as quais existe conexão ou existe continência, né? Então, o que ocorre? Numa das ações, pelo menos numa delas, não vai prevalecer o que nós conhecemos como perpetuatio jurisdictionis, né? Que é aquela regrinha do artigo 43 que diz que a competência se determina no momento em que a ação é proposta. Nesse caso, essa regra da perpetuatio jurisdictionis vai ceder, né? Vai ser sobreposta pela regra que determina que as ações conexas ou continentes sejam reunidas para serem julgadas por um juízo só, pelo mesmo juízo, né? Evitando-se assim decisões conflitantes ou o risco de decisões conflitantes. Então, quando existem essas causas legais de modificação da competência, que são a conexão ou a continência, nós temos que reunir, né, as ações conexas ou continentes para que elas sejam julgadas pelo mesmo juízo. O Código menciona, de uma forma um pouco lacunosa, né, um pouco ambígua, que outras hipóteses de risco de contradição também implicarão na modificação da competência. Acontece que não há outras hipóteses, né? Sempre que houver risco de contradição entre duas ou mais ações, ou nós teremos conexão ou nós teremos continência. Então, que outras hipóteses seriam essas, né? Uma coisa que não ficou muito clara no novo código, e aí nós tratamos aqui, né, um dispositivo no item exatamente sobre isso, no tópico 5, que outras hipóteses seriam essas, né? Eu, particularmente, considero esse parágrafo 3º bastante lacônico, né? Porque não se sabe exatamente o que o legislador quis dizer nesse caso. Ele estava falando de ações acessórias, por exemplo, né? Oposição, embargo de terceiro, ou teria falado de ações incidentais, né? Reconvenção, embargo do devedor. Só que nesses casos, né, as ações já são distribuídas por dependência à ação principal, digamos assim. Então, esse parágrafo do artigo 3º, esse parágrafo 3º, melhor dizendo, do artigo 55, é algo aí, um apêndice que não tem grande função dogmática, digamos assim, porque ele seria perfeitamente dispensável, né? De qualquer modo, está lá no artigo 55, e nós mencionamos para não dizermos, né, que não falamos nada a respeito.
Mas as causas legais de modificação da competência, a rigor, são a conexão e a continência. Passando ao tópico 6, nós temos que mencionar quais são, já mencionamos, mas vamos ressaltar, quais são os pressupostos da conexão e da continência como causas de modificação da competência. Bom, o primeiro pressuposto é que haja identidade do objeto ou do fundamento entre essas ações. Ou seja, o pedido é o mesmo nas duas ações, ou a causa de pedir é a mesma. O mais comum é a causa de pedir, que haja a causa de pedir a mesma causa de pedir entre duas ações. Só para dar um exemplo, num contrato de locação, chega o momento de reajustar o valor do aluguel e o locador e o locatário não chegam a um consenso sobre qual o valor correto da renovação. O locatário acha que é um valor menor, o locador acha que é um valor maior e quer receber um valor maior. Aí o que ocorre, O locador, como não se acertam, o aluguel não é pago e não sendo pago, o locador move uma ação de despejo por falta de pagamento contra o locatário e o locatário, por sua vez, para não ficar em mora, propõe uma ação que é chamada ação de consignação e pagamento contra o locador para depositar em juízo o valor que ele entende correto, o valor do aluguel que ele entende correto. Então, o que nós temos nessa situação? Nós temos duas ações que têm pedidos diferentes, mas que têm a mesma causa de pedir. Os pedidos são diferentes porque numa ação o pedido é de despejo. Na outra ação é o pedido de depósito, de consignação, do valor que se entende devido e, sendo julgado procedente, sendo acolhido, que seja extinta a obrigação do locatário, do inquilino, nesse caso. Então são ações que têm pedidos diferentes, mas que têm a mesma causa de pedir, que é o valor, o novo valor do contrato de locação, da locação que está em vigor entre as partes interessadas. Se as duas ações estiverem, a ação de despejo e a ação de consignação e pagamento, estiverem em juízos em varas diferentes, na mesma ou em outra comarca, o que ocorre? Existe conexão entre elas, com o risco de decisões contraditórias, conflitantes. Portanto, essa identidade de causa de pedir, ou de objeto de pedido, ela, mediante esse risco de contradição, que é o segundo pressuposto, o risco de contradição entre as sentenças, faz com que seja necessário reunir as duas ações. Então, tanto na conexão como na continência, existe a necessidade de reunir as duas ações, ou porque existe coincidência, nesse caso do objeto, ou porque existe coincidência da causa de pedir. Vamos falar especificamente, então, da conexão. No tópico 7, vamos falar da conexão, que é regulada basicamente no artigo 55, enquanto a continência é regulada no artigo 56. A conexão é bem mais comum, na praxis forense. A conexão é muito mais comum do que a continência. São raros os casos de continência, mas de conexão são muito comuns. E quando é que existe a conexão? Existe conexão exatamente quando nós temos identidade do pedido ou da causa de pedir entre as duas ações, que é o caso desse exemplo que eu acabei de dar entre uma ação de despejo movida pelo locador e uma ação de consignação em pagamento do aluguel movida pelo locatário para não incorrer em mora. Essas duas ações terão que ser julgadas. Quem é que está com a razão? É o locador, que está dizendo que o valor teria que ser mais alto, ou é o locatário que está dizendo que o valor do aluguel
teria que ser inferior àquele que o locador está pedindo. Não pode haver conflito entre essas decisões. E se as ações permanecerem separadas, né, pode ser que haja decisões conflitantes. E havendo decisões conflitantes, qual delas será válida? Né? Então esse é um grande problema, porque a decisão de um juiz não, de primeira instância não se impõe a decisão de outro juiz da mesma instância. Portanto, haveriam problemas sérios se houvesse risco, né? se houvesse um efetivo conflito entre as decisões judiciais. A forma de evitar isso, né? A forma lógica de evitar isso é reunir as duas ações. Por isso o efeito, né? Passando ao item 7.2, o efeito da conexão entre ações é justamente a reunião dessas ações no juízo prevento, como diz o artigo 55, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, para que um juiz, o mesmo juiz, decida todas as ações. Eu estou dizendo duas ações, mas às vezes existe, é porque é a situação mais comum, mas às vezes existe conexão até entre 3 ou mais ações, isso é possível, né? Mas normalmente são duas ações. A situação bem mais comum é que haja conexão entre duas ações. Nesse caso, né, a consequência lógica, o efeito previsto pelo Código de Processo Civil é a reunião das ações no juízo considerado prevento, para que ele decida todas elas e assim afaste o risco de decisões contraditórias ou conflitantes. Bom, mas aí qual é o juízo prevento? Né? O Código atual, nessa parte, simplificou bastante em relação ao Código anterior, né? Porque o Código anterior, o Código de Processo Civil anterior, tinha duas regras, né, de prevenção. Uma, quando as ações estavam na mesma comarca, no mesmo foro, ou quando estavam em foros diferentes. Isso gerava confusão muitas vezes. O Código atual eliminou essa dualidade, né? Não existe mais essa dualidade preventiva, digamos assim, para efeito de conexão. Hoje é considerado, no Código atual, é considerado juízo prevento aquele em que houve a primeira distribuição, né? Em que houve a distribuição prioritária da ação. É o que dizem os artigos 58 e 59, basicamente, do Código de Processo Civil. Então, havendo conexão, né, percebendo-se a conexão entre duas ou mais ações, o que os juízes têm que fazer é se comunicar para verificar em qual dos juízos a ação foi proposta primeiro. Isso se vê pelo protocolo, né? O protocolo da ação, seja eletrônicos, numa ação no processo eletrônico, ou seja no protocolo físico, né? Isso é verificado através do protocolo. Se for necessário, até em questão de segundos, né? De minutos, segundos, para saber qual ação foi distribuída primeiro. Então, será juízo prevento aquele em que houve a propositura mais antecedente, digamos assim, né? Então, onde a ação foi distribuída primeiro. Os juízes se comunicam, verificam qual deles, né, é prevento, onde foi proposta primeiro a ação, e aí a ele é remetida, né, ou são remetidas todas as ações conexas. E ele proferirá, então, né, assim, para encerrar essa questão da conexão, esse tópico, né, haverá o julgamento de todas as ações pelo juízo prevento, né, e a partir dali, em grau de recurso e tudo mais, elas passam a ter processamento conjunto, né, sempre sendo decididas simultaneamente, em qualquer instância. Então, é assim, né, que ocorre com a conexão, que, como eu disse, é um fenômeno bastante comum
no processo civil. Isso acontece muito no processo civil e, portanto, nós temos, né, que saber como resolver a questão da conexão quando ela ocorre. Eu só vou reiterar algo que eu já disse logo no começo, que é o seguinte: conexão só pode haver, só pode ser aplicada, né, entre ações que estão na mesma ordem de competência, na mesma competência material. Então, entre ações que estão com juízes estaduais ou entre ações que estão com juízes federais, e até falando, por que não, entre ações que estão, que estão com o juiz do trabalho. Então, sempre no mesmo âmbito. Se estiverem em âmbito de competência material diverso, e às vezes acontece, né? Então pode ser que aconteça de termos uma ação, uma das ações conexas sendo julgada por um juiz estadual e a outra ação conexa sendo julgada por um juiz federal. Nesse caso, nós não podemos reunir as duas ações, como eu já havia dito anteriormente. Eu não posso aplicar a regra simples da reunião por conexão, embora tecnicamente exista conexão entre as ações. Só que sendo âmbitos materiais diferentes de competência, a reunião não é possível, né? A solução nesse caso, conforme nós vamos estudar depois na suspensão ou causas de suspensão do processo, é que a solução é suspender, né, uma das ações para esperar o julgamento da outra. Porque nesse caso tem-se aquilo que processualmente é chamado de questão prejudicial. Questão que tem que ser julgada antes, prejudicial, prejuízo, prejudicial vem de pré-julgar, quer dizer, o que tem que ser julgado antes, né? Então, para uma ação ser resolvida, é necessário que se espere o julgamento da outra. Isso é uma questão que tem que ser vista com mais calma, né? Por ocasião da matéria suspensão do processo, mas eu já estou antecipando aqui, né, o que aconteceria nesse caso, mas sem entrar nesse momento em maiores detalhes, tá bom? Então, havendo conexão entre ações de âmbito material, de competência material diversa, nós não podemos reuni-las, tá? A solução nesse caso é outra, é a suspensão de uma das ações para aguardar o julgamento da outra em vista da presença do que tecnicamente se chama questão prejudicial, que nós vamos estudar mais à frente. Bom, vamos para o último tópico então, né, que é o tópico da continência. A continência, claro, é possível, né, que aconteça no processo, mas ela é bastante rara, né, é difícil que aconteça, ao contrário da conexão, que é de ocorrência muito comum. Mas o que é a continência, né? Continência significa que temos duas ou mais ações, sendo que uma delas já é abrangida pela outra, ou seja, ela está contida na outra. São iguais? Não são iguais. Por que elas não são iguais? Por que eu tenho continência e não litispendência? Porque se fossem ações exatamente idênticas, eu não teria continência, eu teria litispendência. Elas não são exatamente iguais porque o pedido de uma ação é mais amplo do que o pedido da outra. Embora o autor seja o mesmo, o réu seja o mesmo e a causa de pedir seja a mesma também. Só que o pedido numa das ações, a pretensão, né, o objeto numa das ações, é mais amplo do que a outra. Então, não são ações idênticas, porque a pretensão, o pedido é um pouco mais amplo em uma das ações. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que, em razão de um acidente de veículos, né, a vítima do acidente proponha uma ação de indenização de danos materiais contra o causador do acidente. Bom, essa ação está tramitando, né? E aí, mais à frente,
a mesma vítima resolve propor uma outra ação em que ela pede a indenização por danos morais que ela já tinha pedido na ação anterior, mas além da indenização por danos morais, ela pede também, ela tinha pedido já a indenização por danos materiais. Agora, na segunda ação, além da indenização por danos materiais, ela pede também a indenização por danos morais. Então nós temos o mesmo autor, temos o mesmo réu nas duas ações, temos a mesma causa de pedir, que é o acidente de veículos, né? Só que o pedido de uma das ações é mais amplo e contém o pedido da outra. Então nós temos aí, né, a situação de continência, ou seja, né, em que uma coisa está contida na outra. Os autores, para facilitar o entendimento dos alunos, normalmente, ou às vezes, mencionam o exemplo de duas caixinhas quadradas, né, em que uma é menor que a outra. Então, quando uma caixinha quadrada é menor que a outra, você consegue colocar a menor dentro da maior. Então, seria mais ou menos o que acontece, né, na continência. Nós temos uma ação, né, que é um pouco mais ampla, porque o pedido é um pouco mais amplo, mas ela contém uma outra ação, porque tem os mesmos elementos, né, e o pedido da primeira ação já está contido na segunda, só que um pedido mais restrito, como no exemplo que eu dei. Bom, nós sabemos que nesse caso, né, um mesmo pedido não pode ser julgado duas vezes, ele não pode ser atendido duas vezes. Então o juiz não poderá condenar duas vezes, né, o réu nas ações a pagar a mesma indenização, de forma que, evidentemente, haverá só um julgamento, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer, né? O juiz, percebendo, ou os juízes, né, percebendo que existe continência entre duas ações, porque uma tem um pedido mais amplo que o da outra, né, eles vão fazer da mesma forma que na conexão, né? Eles vão determinar a reunião das ações continentes para que um mesmo juízo julgue as duas. Só que não vai chegar a julgar o mérito, né? Não vai julgar duas vezes a mesma pretensão. Então, o que ocorre é o seguinte, né? O juiz tem que verificar se a ação contida, se a ação menor, digamos assim, foi proposta posteriormente ou anteriormente à ação mais ampla, né? E o efeito nesse caso é o seguinte, né? O Código prevê, no artigo 56, que se a ação contida, a menor, a ação menos ampla, foi proposta posteriormente, ela deve ser extinta, né, quando forem reunidas. Então, o juiz verificando com a reunião que a ação mais restrita, menos ampla, foi proposta depois da ação mais ampla, ele extingue a segunda porque já está contida na primeira. Já se ele percebe, né, que a segunda ação é mais ampla, né, a ação mais ampla foi proposta posteriormente, o que acontece? Ele conserva, a princípio, as duas ações, mas no momento de julgar, ele julga só a segunda ação, só a mais ampla, e extingue, nesse momento, a primeira ação, porque ele não vai julgar duas vezes a mesma coisa, tá? Então, nós temos, assim, a relação entre uma ação continente, que é a ação que tem o pedido mais amplo, e a ação contida, que tem o pedido mais restrito, né? E se a ação, finalizando, né, se a ação mais restrita foi proposta posteriormente, assim que reunidas as duas ações, o juiz extingue a segunda. Se a ação mais ampla foi proposta depois, ele conserva as duas ações, ele não extingue imediatamente. Por que ele não extingue imediatamente a mais restrita? Porque pode haver um motivo qualquer para extinguir a segunda ação. Vamos imaginar
que na segunda ação não foram recolhidas as custas, né, que deveriam ser recolhidas. Se o juiz determinar o recolhimento e o réu não fizer isso, o autor não recolher as custas, o juiz vai extinguir a segunda ação, que é a mais ampla, seria a mais ampla nesse caso. De forma que ele extinguindo a segunda ação, a ação continente, né, a mais ampla, ele teria que julgar a ação contida, a ação mais restrita, uma vez que a segunda ação não vingou, né, digamos assim, ela não chegou a ter o seu julgamento de mérito. Agora, se chegar no momento de julgar o mérito e as duas estão em condições de ser julgadas, aí sim, evidentemente, o juiz só vai julgar a ação continente e vai extinguir a ação contida para não julgar duas vezes a mesma coisa. Ok? Então era isso que nós tínhamos a falar sobre causas legais e causas voluntárias de modificação da competência. Até mais, até o próximo ponto.